Olá, pessoal! Hoje a gente começa mais um episódio do Agora Pode. Hoje eu tô aqui dividindo a bancada com a jornalista Eloane Nascimento. Tudo bem, Elo? Oi, Aline, tudo bem com você? É um prazer estar aqui hoje. Bom, hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante, sensível, e para isso nós vamos falar com o Procurador de Justiça, Paulo Prado, membro do Ministério Público desde 1989, já foi Procurador-Geral de Justiça por 4 vezes, foi coordenador do GAECO e atualmente é o titular da Procuradoria Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente. Seja bem-vindo, Dr. Paulo Prado. Prazer estar aqui com vocês para conversarmos a respeito de um assunto tão importante, Elo e Aline, que é a prioridade absoluta da garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. No mês de maio, no mês que enfrentamos 3 datas importantíssimas, tá? Que é no dia 3, que passou a Lei Henri Borel, que veio para dar mais proteção ainda contra crimes praticados contra crianças e adolescentes. O dia 18 de maio, este domingo, onde comemoramos o Dia Internacional, o Dia Nacional, no Brasil todo, no mundo todo, do enfrentamento ao abuso, à violência e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. E o dia 25 de maio, que é o dia de trabalharmos e estimularmos o povo brasileiro na adoção. Então, procurador, como o senhor disse, maio é o mês da campanha Maio Laranja, né, em que a gente tem aí uma temática voltada para a proteção das nossas crianças e adolescentes, inclusive o futuro do nosso país, né, tá na mão delas, então a gente precisa cuidar muito bem delas. E aí eu começo perguntando, a gente tem aí uma questão de dados alarmantes. Eu vi até uns dados da Rede Protege, que em Cuiabá foram 190 casos registrados somente em 2024. 73% desses casos são de abuso sexual, né? São cometidos por pessoas de dentro de casa. E aí eu pergunto, o que o Ministério Público tem feito, tem atuado, quais são as ações, quais são as estratégias para que a gente possa, tanto na prevenção, quanto para proteger, né, as nossas crianças e adolescentes? Vamos lá. Existe uma velha frase que diz: cuidado com pessoas estranhas. A gente fala para as crianças, não converse com pessoas estranhas, tome cuidado com pessoas estranhas. Mas 80% dos abusos sexuais praticados contra criança e adolescente não são de pessoas estranhas, são de pessoas bem próximas, são de padrastos, tios, pais, avô, enteados, irmãos de casamentos diferenciados, de vizinhos. Então, o Ministério Público, diante dessa situação e recebendo inúmeras e inúmeras denúncias vindas das delegacias, dos conselhos tutelares e das mães e professoras que procuram o Ministério Público, o que nós resolvemos atuar e fazer? Trabalhar também não só a repressão. Porque quem processa o agressor é o Ministério Público. Quem está do lado da vítima, protegendo a vítima, é o Ministério Público. Isso é importante. Quem vai pedir a prisão do estuprador, do agressor, daquele que viola, tá, uma criança de 4 anos de idade, uma menina de 6 anos de idade, é o promotor de justiça da sua cidade, da sua comarca. Então, nós acolhemos essa vítima e tomamos as providências. Mas resolvemos também trabalhar a prevenção. A prevenção. Por quê? Porque existem muitas meninas. Por que eu falo meninas? A violência acontece contra meninos também. Mas 70% dos casos são com mulheres. São com garotas de 3 a 12 anos de idade. Principalmente nessa faixa etária de 4 até 9 anos de idade, o índice é muito alto com meninas e aumentou muito com meninos também. E aonde essas crianças buscam socorro? Na escola.
Na escola, elas conversam com uma coleguinha, com uma professora, com um professor, com aquela pessoa que ela se sente acolhida. De repente, a tia da cantina, a tia do corredor. Então, conversando com vários amigos pedagogos infantis, eles comentaram comigo: Paulo, dá palestra para crianças com 7, 6, 8 anos de idade, não é fácil prender a atenção. Eu aconselho vocês trabalharem com arte, com cultura. E o teatro é o melhor caminho. Porque toda criança, em qualquer camada social, seja ela quem for, gosta do teatro, gosta da arte. Pensando nisso, eu convidei a companhia Vostraz de Teatro, uma companhia mato-grossense de pessoas daqui da terra, para trabalharmos essa ideia de construirmos uma peça teatral não longa, de no máximo 50 minutos, interagindo com os alunos, primeiramente na rede pública de ensino, tá? Conversando temas que constantemente chegam até a ouvidoria do Ministério Público, no 127 do Ministério Público. Bullying é um tema que chega demais. Destruição do patrimônio, mutilação, tentativa de suicídio e, principalmente, o que você me perguntou, que é o Maio Laranja, o abuso sexual. Aí nós construímos, quando eu falo nós, o Ministério Público, em parceria com a companhia Vostraz, a peça teatral Inocentes Pétalas Roubadas. Nós estamos na estrada com mais de 300 apresentações. 80 municípios de Mato Grosso receberam a peça. Mais de 100 mil alunos assistiram. Entre alunos, professores, membros da rede de proteção. Quem são os membros da rede de proteção? Conselheiros tutelares, CRAS, membros do CRAS, do CREAS, professores, diretores, delegados, juízes, promotores, policiais militares. E sempre, nessa apresentação, a gente interage com os alunos, explicando o que é um abuso. Porque muitas vezes, Elô e Aline, o abusador, por ser uma pessoa próxima e de confiança da família, que não levanta nenhuma suspeita, ele chega até a criança com um discurso sedutor. Olha, eu vou te ensinar um carinho que é só meu e seu. Eu gosto tanto de você, você é uma menina tão educada, tão boazinha, que eu vou te fazer um carinho. Sedutor. É sedutor. A menina tem 4 anos de idade. Aí ele chega dando uma bala, dando um sorvete, um presente. Aí começa beijando, começa abraçando, até o momento que esse carinho passa a machucar, passa a doer. Aí a criança, ela entra em pânico. Mas ele falou que é carinho, mas está me machucando. Ele falou que é carinho, mas está doendo em mim. E ele fala, não conta para ninguém. Tem a chantagem. Tem a chantagem. Não conta que ninguém vai acreditar em você. Você ainda vai ser motivo de piadas. Porque a criança não tem o discernimento, né? Não tem. Ele não tem esse espírito crítico de saber quando deixa de ser carinho e passa a ser violação de direito, passa a ser abuso, passa a ser agressão. Porque ele confia, a criança confia. A criança, no seu imaginário, ele não pensa que o pai seria capaz de fazer mal. O pai é o protetor, é o referencial. Meu pai não vai me machucar. É alguém que tem como se fosse um herói. Um herói, né? Um herói, você entendeu? Porque a história e os contos de fadas mostram os pais como os salvadores, os protetores, os heróis. No final, tudo dá certo. Meu pai chega e afasta o bicho-papão, afasta o agressor. Então, para a criança, ela entender que aquilo é uma agressão e que ela não é culpada dessa agressão, a peça trabalha interagindo com as crianças, conversando com as crianças e ensinando como se defender. E
também passando números, como o 100, que é o Disque 100, o Disque 127, que é da ouvidoria do Ministério Público. Eu, inclusive, ia perguntar isso para o senhor agora, né? Quais que são os principais 180, canais, né, de formas para denunciar. 190. E também, em casos, né, de se houver uma demora no atendimento ou dúvida na hora, tem alguma... Pode ligar para o 127 do Ministério Público. Se você quiser procurar, procure o seu promotor ou a sua promotora de justiça. No próprio município, vá lá conversar. O conselho tutelar é importantíssimo. E em todas essas apresentações, delegacias, juizados, CRAS, CREAS, a rede de proteção, juizado, defensoria pública. Inclusive, sobre em essa todas questão essas apresentações, tá, Aline, sempre tem uma criança que no final vai até a professora, está acontecendo isso comigo, eu quero ajuda. É importante falar disso, né? E assim, é importante falar disso na escola, é importante falar disso dentro de casa. A gente tem que orientar as crianças, né, sobre isso. Porque, que nem o senhor disse, a gente às vezes é ensinado a não falar com estranhos, só que o perigo tá dentro de casa, Tá dentro, né? de casa. E é muito reforçado o discurso de pai herói, né? De respeitar os mais velhos, de ter toda essa coisa. E às vezes é aquela pessoa que tá provocando E você tem que dano. tomar muito cuidado nas pessoas que frequentam sua casa. Quem são os amigos? Nós recebemos uma denúncia no ano passado de um pai que a sua filha foi passar um final de semana na casa de uma amiga e o irmão dessa amiga mais velho tentou abusar da garota enquanto ela estava tomando banho. Tentou abusar e só não concluiu um ato de violência maior, porque a menina começou a gritar. Chegou a secretária da casa, acudiu, prestou socorro e quase acontece uma tragédia. Então, nós não estamos também pregando aqui o pânico. É isso que eu ia falar, é muito difícil ter essa dose, né? Eu, como mãe, por exemplo, às vezes fico me pensando isso. Quando que a gente deixa, quando que a Toma gente cuidado, segura, né? E porque a gente nunca conhece e orienta a todo criança. mundo. Orienta, ó, você vai dormir na casa da sua amiga, mas você vai tomar banho sozinha, você vai trocar de roupa sozinha, ninguém pode chegar com essa história de eu vou te dar banho, não. Então, esses A orientação cuidados, é primordial, né? E assim, desde muito nova. Porque não tem uma idade para isso acontecer. Nós, infelizmente, vemos casos de bebês que isso acontece e alguém dentro de casa. Então, assim, é sempre importante orientar desde sempre, né? O que não é permitido, o que não é legal, né? Eu acho que não isso senta no colo, né? Não, tomar cuidado. Tomar cuidado. Não vamos também pregar o pânico total. Só seja cuidadoso, cauteloso, oriente, converse com tua filha, com teu filho. Nós fizemos uma apresentação onde, no final, eu sempre pergunto, né? Eu participo. Vocês gostaram? Valeu a pena? Qual a nota? E pergunto para os professores. Os senhores entenderam que a linguagem é boa? E numa dessas apresentações, numa cidade do interior pequena, uma professora levantou e falou: eu quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns, a linguagem é muito boa, porque se eu, na minha infância, tivesse assistido uma peça como essa, talvez o patrão do meu pai não teria feito comigo o que ele fez. E ela começou a chorar. Inclusive, uma dúvida, qual é o prazo que prescreve para a gente poder fazer a denúncia? Olha, criança e adolescente, na minha visão, como é violação de direito fundamental, é imprescritível, tá? Tem pessoas que falam que não, que são 20 anos, mas trata-se de direito fundamental, de direito humano de criança e adolescente. Então, procure o Ministério Público, vá até a delegacia, converse com o Conselho Tutelar. Como você perguntou, nós estamos reforçando nesta semana as apresentações, as palestras no interior do estado de Mato Grosso, em todas as comarcas, e no dia 29 e 30
Nós vamos realizar um grande evento para mais de 300 promotores e juízes e servidores, assistentes sociais, psicólogos, membros de conselhos tutelares, CRAS, CREAS, recebendo palestrantes do Brasil todo e daqui para conversarmos a respeito desse mal terrível que é o abuso sexual. O senhor falou muito dessa rede de proteção às vítimas, que envolve CRAS, Conselho, CRES. Eu queria que o senhor falasse na prática, como é a atuação, como é que é certinho o encaminhamento ali, o que faz, qual órgão, quais são, né, as demandas de cada órgão, e se é possível atender todas essas vítimas também, porque a gente sabe que também tem uma limitação aí de funcionário, uma estrutura, né? É possível dar esse acolhimento a essas vítimas? O que acontece é o seguinte, o que vem a ser a rede de proteção? A rede de proteção são todos os profissionais que trabalham na defesa de direitos de criança e adolescente. É o secretário municipal de educação, é o secretário municipal de saúde, é o estadual de educação e de saúde, de assistência social municipal, estadual, é o promotor de justiça, é o delegado, são os conselheiros tutelares, é o prefeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Constituição Federal diz lá no artigo 227 que criança e adolescente tem que ser tratado com prioridade absoluta. Então, entre você asfaltar uma rua, construir um parque e implementar um pronto atendimento, um hospital infantil, um atendimento, contratar, fazer com que tenha no seu município a rede de proteção, a prioridade para o prefeito, o legislador, o promotor de justiça, o juiz, para todos nós. A Constituição diz o seguinte, que é dever da família, artigo 227, é dever da família, da sociedade e do poder público assegurar com absoluta prioridade os direitos à vida, à educação, à saúde, à cultura, à dignidade. Então, todos nós temos que ter condições de acolher. E se não estamos acolhendo, estamos realmente falhando. Falhando perante a Constituição, falhando perante os tratados internacionais que o Brasil é signatário de defesa de direitos fundamentais e humanos de criança e adolescente, com relação principalmente ao Estatuto da Criança e Adolescente e a Lei Henri Borel. Já aproveitando essa questão, né, que o senhor está falando sobre o amparo, como que faz para garantir que as vítimas recebam um atendimento psicológico adequado, sem revitimização durante todo esse processo? É o depoimento especial da vítima. A criança tem que ser ouvida uma vez só. A gente luta por isso, que a Lei Henri Borel que veio com essa garantia. Então, essa vítima, o delegado, ao investigar e ao detectar que existe um pai, um padrasto, um vizinho, uma pessoa, seja ela quem for, praticando o abuso sexual, tá? E ele tem que encaminhar essa família para o setor psicossocial, tá? E verificando que existem provas contundentes, ele já tem que encaminhar para o juiz aquele pedido das medidas de proteção, que é afastamento, inclusive prisão preventiva desse agressor. E se entender que é de fundamental importância o depoimento especial, o juiz vai determinar dia e horário para que essa criança seja ouvida por profissionais adequados, numa sala adequada, devidamente preparada, ambientizada, para que a criança não se sinta mais aterrorizada do que ela já está. Para que ela se sinta acolhida. Acolhida. Né? Mas além como você me disse, dessa questão do depoimento, o acompanhamento mesmo, porque essa criança ela vai precisar desse acompanhamento psicológico, existe, né? existe. O judiciário como é que funciona tem equipe, isso? Existe a equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais, pessoas capacitadas, preparadas. O município também tem. No momento que o profissional perceber que ela já tem condições de viver com o suporte familiar, e muitas vezes também essa criança pode ser retirada do seio familiar. Se perceber que lá no seio familiar ela está sendo vítima desse abuso. E aí existe uma ação do Ministério Público
que é a ação para colocar essa criança numa família substituta, talvez até em adoção, que é a ação de destituição do poder familiar contra os pais. Aqueles pais não têm condições de continuarem exercendo esse papel de genitor e genitora. E o nome da ação se chama Ação de Destituição do Poder Familiar. Infelizmente, às vezes os abusos acontecem inclusive com o aval da mãe ou com o aval de algum familiar, ou até usa, né, a criança para, às vezes, fins lucrativos, aí, dinheiro e tudo mais. Aline, há 10 anos atrás, eu fui dar uma palestra na Univag, nessa semana também. E para vários alunos, e alguns colegas também estavam juntos, promotoras, assistentes sociais, psicólogos, participando dessa roda de conversa. De repente, uma jovem, de mais ou menos seus 26 anos de idade, pede a palavra e ela pergunta: o que fazer diante do silêncio das mães? Aí a gente percebeu que ela ia fazer uma denúncia. Ela contou que a mãe nunca acreditou que o tio, irmão dessa mãe, abusava dela, e ela falou: eu não consigo usar camisa se não for totalmente fechada, não consigo namorar ninguém, não confio em ninguém, tenho 2 cursos superiores, mas até hoje eu não sei o que é a felicidade. Imagina, e uma pessoa relativamente de um nível familiar cultural esclarecido, economicamente também esclarecido, que passou por isso. Então não escolhe classe social. Acontece em qualquer classe social, com pessoas de diferentes níveis econômicos. Então, o que eu falo? Converse, também toma cuidado com o abuso sexual pela internet. Né? Porque existe esses sites aí e essa rede social criminosa que constantemente é alvo também de investigação pela polícia. A gente já falou que é algo que a maioria dos abusos acontecem dentro de casa. E isso, né, 70%, no mínimo. São os dados, e também a gente da vê polícia, diariamente, né? em notícias, nas Isso. ocorrências policiais. Nós vemos pais com avô, amigos, entre outros próximos, né? Mas eu queria que o senhor falasse, né, se existem sinais específicos ou comportamentos que os pais ou os responsáveis dessas crianças, desses adolescentes, que eles devem ficar atentos, até para identificar, né, possíveis situações de abuso e como combater isso na prática. Tem alguma forma Nós de combater? temos uma cartilha, ela está digitalizada, eu dei várias palestras nesse sentido, mas vamos lá. Geralmente os professores começam a perceber que aquele aluno, homem ou mulher, que tinha um comportamento social, comunicativo, ele começa a ficar quieto, não gosta de interagir, diminui, e qualquer coisa ele perde a paciência, fica agressivo e começa a chorar. E muitas crianças não querem mais ir embora para casa, querem ficar na escola. Não, tia, eu vou ficar aqui, eu quero ficar à tarde aqui, quero, com medo de ir para casa e novamente o abuso acontecer. Isso os professores percebem. Os pais, a mãe, de repente perceber que a menina fica muito calada, ela procura usar roupas que possam lhe dar maior proteção, calças compridas, 2, 3 blusas, 2, 3 bermudas por baixo da calça comprida, começam a aparecer hematomas emocionais, queda de cabelo e depressão, tá? E choro fácil. E às vezes reproduzem isso em desenhos no papel, tá? Então ficar atento a essas questões. O senhor estava falando sobre, né, o teatro nas escolas como uma forma de... lúdica, né? De interagir, de né? interagir Conversar, com as crianças. orientar, prevenir. Na sua opinião, o senhor acredita que o ensino, né, de educação sexual seria algo importante que poderia, né, ajudar? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu sou a favor, bem ministrado, bem orientado, de uma forma realmente abalizada,
de uma forma realmente que seja voltada para o conhecimento preventivo e orientativo, sou a favor. E usando ferramentas como o esporte, como o teatro, como o cinema, como vídeos bem selecionados, sou a favor. E hoje eu tenho também andado nas escolas e percebido que as crianças, no nosso tempo, no meu tempo, vocês são bem jovens, têm idade de serem minhas filhas, eu tenho filho com a idade de vocês, não se discutia isso na escola, existia um tabu muito grande. Os pais precisam conversar todos os temas com os filhos. Não pensem que eles não recebem informações, recebem. E às vezes, se os pais não ensinam, a internet ensina, e né? E a gente a internet não tem controle sobre ensina, isso. não tem controle. Faça um controle do que está acontecendo na via da internet. Porque se você não fizer, vai chegar ou pelo bem ou pelo mal. A internet é algo maravilhoso. Pode trazer informações extremamente importantes, como informações distorcidas. O fake news está aí. Tá? Então, tem que conversar, tem que dialogar. Eu sou a favor. Então, entramos num outro tema que também, nas escolas, nós estamos derrubando esse tabu, que é o autismo, que é um projeto do Ministério Público, que o nosso setor de comunicação está dando total apoio. Vocês já devem ter deparado com propagandas, com vídeos, com outdoor. Eu tenho percorrido várias escolas aí, que é conheça e entenda o autismo. E como as crianças são acolhedoras. No nosso tempo, o bullying era algo que ninguém reclamava, você engolia em seco. Hoje não. A pessoa fala, não quero, não gostei, para. Eu não aceito. E parece que está sendo construído um diálogo bem maior nas escolas entre professores e alunos. Isso é importante. E aí, ainda assim, na sua opinião, é uma cultura de impunidade ou de negligência que precisa ser enfrentada? A gente falou como combater, né, esse abuso sexual que a maioria das vezes acontece dentro de casa. Mas essa cultura da impunidade, da negligência também, doutor? Existe de tudo um pouco, né? Porque se a coisa fosse ideal, não existiriam tantas denúncias assim. Eu acho que é necessário, por exemplo, que o governo do estado de Mato Grosso estruture a delegacia que apura crimes contra criança e adolescente. Tem colocado de 10 a 15 delegados lá, vários assistentes sociais, psicólogos, um prédio realmente adequado, com perito. Começa por aí. Nas escolas, constantemente os professores conversarem a respeito disso. E obrigado a vocês por abrirem esse espaço. A mídia tem que colocar na pauta do dia a dia, como vocês estão fazendo, essa abordagem. Ela não pode ir para debaixo do tapete. Não pode existir aí um falso tabu, uma falsa... falso moralismo falso né? moralismo de que não está acontecendo. Está acontecendo, às vezes, até dentro da nossa casa, e você não sabe. Assim, o senhor disse que vai ter o evento, o Encontro Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Quarto Adolescente. encontro, 29 e 30 de maio, né? Você falou de reestruturação de delegacia. Isso vai ser um dos temas do encontro? Quais serão as temáticas, assim? Quem foi convidado para isso? Fala um pouquinho. Nós vamos discutir o papel do Ministério Público, do Poder Judiciário, como que nós podemos melhorar a nossa atuação. Nós vamos discutir o trabalho preventivo, nós vamos discutir como atuar com mais intensidade para que os depoimentos especiais aconteçam rapidamente. Nós vamos trabalhar e dialogar da necessidade de uma maior e melhor estruturação das delegacias de polícia. Muitas vezes os delegados não conseguem melhorar a sua atuação por falta de estrutura, nem por culpa deles, né? Então, existem delegados aí que são incansáveis, mas ele precisa de estrutura, ele precisa de gente para trabalhar, de investigadores, de assistentes sociais, de psicólogos, de prédio adequado. Então, tudo isso será debatido. E quando que vai ser esse 29 e 30, na verdade, no Tribunal de Justiça. Ele vai ser aberto ao público? Vai ser aberto, vai ser aberto. Só que as inscrições estão quase se encerrando, porque a procura está muito grande. Vai até quando? Olha, fechou
Aí, porque nós só Tem um temos... limite de público, Nós temos né? 350 lugares, 400 lugares. A inscrição é no site do MP, encontra o link para fazer? Coloca no Tribunal de Justiça tem o link, no nosso site também tem o link. E gostaria daí vocês lá para dar cobertura, Nossa, tá? vai ser muito bom, né? Vocês. E muito nos interessa. Vai ser transmitido online? Isso é importante. Vai ser né? transmitido online também. Legal. Bom, doutor, nós temos visto também outras formas em que adolescentes, crianças estão sendo, de uma certa forma, abusadas, aliciadas, que é por facções criminosas. Nós temos visto cada vez mais, né, menores dentro das facções e, assim, cometendo até mesmo crimes bárbaros, né? Como que o MP tem lidado com esse problema, mesmo quando não há diretamente a exploração sexual envolvida? A gente tem que ser extremamente lúcido para avaliar isso aí. Isso é um horror. Sim, é um horror. Isso tem que ser enfrentado com muita rigidez. Tem que ser enfrentado com muita rigidez. Tem que endurecer, tem que endurecer. Mas por que as facções estão aumentando? Porque a comunidade não encontra o Estado, a figura do Estado. Não tem um posto de saúde próximo da comunidade. Não tem uma escola atrativa, com condições de oferecer período integral, lazer, recreação para as crianças. Você não tem nenhum projeto social naquele bairro. Aí a facção criminosa chega no bairro e quando essa comunidade busca, distante da sua casa, sem iluminação pública, com ruas não pavimentadas, sem nenhum projeto social, sem nenhum programa, no bairro mais distante, esse apoio ele é recebido como? Ele é acolhido ou ele é tratado como mais um cidadão da fila? Mais um cidadão que veio para trazer dificuldade para aquele outro bairro. O que a facção criminosa faz? Ela estuda isso, porque eles não são bobos, se aloja naquela comunidade, arruma um campinho de futebol para a meninada. Oferece um assistencialismo. Oferece um assistencialismo, uma cesta básica, coloca um baladão final de semana, dá um jogo de camiseta. Uma carne assada. Aí a sociedade, que é maltratada nos órgãos públicos, que é mal recebida nos órgãos públicos, ela pergunta, mas quem que é o bem, quem que é o mal aqui? Então nós precisamos, em primeiro lugar, realmente acabar com as facções criminosas, prender todo esse povo, mas também proporcionar dias melhores para essas comunidades. Pensar em grandes projetos sociais. Você tem que conquistar essa comunidade que se sente órfã, que se sente abandonada, ela se sente excluída do contexto social em que ela vive. O crescimento da facção, o aliciamento das facções dos menores é a ausência do Estado, é reflexo da ausência do Estado. É um dos motivos. Um dos motivos é esse, tá? Falta de emprego, tá? Esse é um dos motivos. E o outro é que nós temos que agir com muito rigor. Esse pessoal tem que ser preso, o pessoal tem que ir para a cadeia, não pode aumento soltar. Das penas, aumento das penas, intolerância zero. E como que o MP tem lidado com isso? Nós temos pedido prisão de todo mundo, realizado grandes operações. O GAECO realizou recentemente grandes operações para desbaratar esse povo. O lugar dessa gente é atrás das grades. Desculpem aí, eu sou cristão, acredito na possibilidade da recuperação, mas existem pessoas que não dá para você tratar com flores e bombons. Já que o senhor falou nessa questão, a questão mesmo da pedofilia, por exemplo, é uma questão, quando a gente fala de ressocialização, sempre polêmica, né? É possível ressocializar um pedófilo? Desde que ele cumpra uns 20 anos de cadeia, depois de uns 20 anos de cadeia, vamos trabalhar nesses 20 anos de cadeia a ressocialização dele. O senhor defende pena grave, pena dura. Perpétua não. Eu acho que perpétua aí já
a Constituição nossa não permite, né? Nem pena de morte, nem perpétua. E se ele fosse para o manicômio judicial, o senhor acha que seria mais viável? Olha, a maioria dessas pessoas, o problema delas é realmente o desejo de manter relação, né? São inteligentes, são pessoas. Está cheio de pedófilo aqui na sociedade que nós não sabemos. Está cheio de abuso sexual que ninguém denuncia. Tem pessoas aí de diferentes camadas sociais, de diferente condição social, que pratica abuso e a gente não sabe. E convive conosco no dia a dia. Frequenta os mesmos lugares que nós frequentamos e não sabemos. Então, muitas vezes o manicômio pode ser um presente para esse tipo de gente. Desculpe a minha sinceridade. Não, é para isso mesmo. Tá? Estamos aqui para isso. Agora, tem uma questão, a gente estava até falando justamente a questão do cuidado. Porque você já percebeu que quando essas pessoas são pegas, todo mundo vira louco? Desculpe com a expressão, sim, até em respeito aos loucos, né? Porque geralmente eles não são pedófilos, né? Mas você percebe que aí todo mundo fica doente. A gente não pode generalizar, né? Não podemos generalizar, né? Mas a gente precisa tratar. Tem as esquizofrenias, né? Tem essas coisas todas, né? A gente estava falando, inclusive, do cuidado que tem que ter com a internet. Recentemente teve a série Adolescência, que chamou a atenção aí, principalmente dos pais, sobre os cuidados com que os filhos estão consumindo, porque não é só mais ser vítima da internet, né? As crianças estão sendo induzidas, inclusive, às vezes a cometer crimes e tudo mais. Qual que é, assim, a orientação que o senhor dá para os pais para proteger as crianças nesse ambiente digital, e como que o MP também tem tratado essa temática diante das crianças e adolescentes, né? Olha só, os pais têm que se atualizarem. Eu estava conversando, e se atualizar significa você conversar sem censura. Porque existe aquela conversa que o pai começa a conversar, mas não deixa o filho, não dá liberdade para o filho falar o que ele pensa. Tem que deixar seu filho falar. Depois que seu filho falar tudo o que ele pensa e você ouvir, aí você vai começar a pontuar e orientar. Olha, isso aqui não está correto, não é por aqui. Isso aqui que você fez, parabéns. Isso aqui não é legal. Isso aqui é perigoso. Né? Sim, mas você precisa se atualizar. Tem que entender esse universo, olha, né? Só, às vezes entrar no universo deles. Conversando com um grupo de jovens um dia desses, existe um segmento de jovens que está na rede social, daqueles que se sentem excluídos. Aqueles que nenhuma menina olha para eles, que não conseguem namorar ninguém, que são bons alunos, mas só são chamados para quando se trata de fazer um trabalho e permitir que os outros colegas coloquem o nome no trabalho. Então, eles se sentem inteligentes e excluídos. E eles culpam a sociedade por não incluí-los. E eles criam um grupo agressivo de vingança. Existe isso. Teve um caso do massacre na escola que foi influenciado pelos fóruns, né? Se eu não me engano. Algum deles. Aí, aquela menina que é bonita, mas que só namora os garotos bonitos, eu não estou aqui generalizando, sim, e nem ridicularizando. Estou dizendo como que esse grupo pensa, tá? Até porque eu também fui vítima de bullying, porque eu sempre fui obeso na minha vida. Então, já tive tudo quanto é apelido que você possa imaginar. Só que a gente trabalhava de uma forma com mais humor. Hoje tem pessoas que se sentem extremamente ofendidas com isso, né? Então... cada pessoa reage de uma forma também. Tem pessoas que ficam com aquilo constantemente martelando na sua cabeça e exigindo uma vingança agressiva. É a hora do pai saber se seu filho é uma criança que é excluída na escola, se a sua filha é uma menina que é excluída na escola. Quais são as características das pessoas com que ela convive, com que ela conversa. Você tem que estar atualizado e permitir que os filhos se aproximem de você e tenham liberdade para desabafar contigo o mais delicado dos assuntos. E se você não tem capacidade para responder, não entre no achismo. Procure um profissional, vá com seu filho até esse profissional. Existe um outro tabu que
muitas vezes eu converso com pais e falo, você deve procurar um psiquiatra, você deve procurar um psicólogo. O senhor está dizendo que o meu filho é louco? Não estou dizendo que o seu filho é louco. O senhor está dizendo que o meu filho é desequilibrado? Não, eu faço terapia há muitos anos. Tá? Tenho acompanhamento psiquiátrico, tenho. Porque não é fácil você lidar com agressividade, com problemas o tempo todo. Então você tem que entender como que funciona aí fora. E se você não entende, procura um bom psicólogo. Se não for caso só de psicólogo, procure um psiquiatra, procure um médico, procure um professor, procure um pedagogo, mas permita que exista o diálogo verdadeiro e transparente entre você, sua esposa, sua companheira, seja você do mesmo sexo ou de diferente sexo, não importa, mas é importante que haja uma relação verdadeira entre vocês. Uma abertura, né? Um olhar atento. Sim. Também, né? Sempre estar disposto. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda dentro da temática sobre menores, eu queria que o senhor explicasse, né, como que, na verdade, como que o senhor avalia a questão da redução da maioridade penal. Alguns defendem o aumento das penas para crimes mais graves cometidos por adolescente e outros não, né? Como que o senhor acredita que o endurecimento das penas é eficaz? Existe uma coisa que é endurecimento da medida socioeducativa e outra coisa é redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal é impossível pela Constituição brasileira, cláusula pétrea. Então, não tem como reduzir a maioridade penal. Existem umas pessoas que falam, eu não vou nem entrar nessa discussão, porque a Constituição brasileira colocou a maioridade como cláusula pétrea. Assim como pena de morte, assim, né? Como pena de morte, então, político. É discurso político, é para aparecer, é para conquistar, ganhar voto. Então, falar aquilo que muitos querem quero ouvir. Né? E outra coisa, se a redução da maioridade penal resolvesse, você acha que um garoto de 12 anos não sabe o que está fazendo? Um de 14 sabe. Agora, qual que é o crime mais grave? Esse praticado por adolescentes ou pessoas que desviam autoridades, que desviam milhões dos cofres públicos, que poderiam ir para grandes projetos sociais, para estruturar diversas comunidades e vai para o bolso de seus familiares e amigos mais próximos? Esse sim merece uma pena severa, dura. Agora, se o jovem está praticando a criminalidade em alta escala, é porque falhou quem? A família, falhou nós, autoridades, falhou os governantes, falhou todo mundo. Porque nós somos o espelho. Agora, se o espelho reflete uma imagem distorcida, vai só piorar o que está aí. Se a garotada olha, peraí, mas ninguém vai preso no Brasil. O ex-governador do Rio de Janeiro pegou 400 anos de cadeia, está solto na praia. TikToker. Você entendeu? O ex-presidente da República deram prisão domiciliar para ele. Um outro cidadão aí que governou já está solto. E por que eu, que levo uma vida, moro num bairro sem conforto algum, moro numa casa, vou copiar essa gente? Eu vou ser bandido igual a eles. Então eu sou radicalmente contra, porque a Constituição não permite. Então nem que eu queira. Mas assim, agora, em relação ao endurecimento, né? Porque eu digo, porque nós estamos vendo aí eu vou dizer uma coisa para você, tem mais adolescente preso do que maior preso. Tem vários ex-governadores aí que não ficaram 3 anos na cadeia e tem adolescente que fica. O que fede mais? É que eles usam perfume e roupas caras. A gente tem que endurecer. Vamos aumentar, sim. Vamos aumentar a medida socioeducativa para o adolescente e para o maior de idade. Vamos aumentar a medida socioeducativa para o adolescente infrator e triplicar para o prefeito, para o governador, para o senador, para o presidente da República que desvia dinheiro público. Colocar esses homens 30 anos de cadeia, sem progressão de regime. E vamos aumentar para os adolescentes também. No momento que aumentar para os maiores, nessa proporção, eu concordo em aumentar para o adolescente também.
Ainda dentro dessa questão da medida socioeducativa, o senhor acha que hoje o que a gente tem, o Pomeri, né, a estrutura é adequada, é suficiente? Dá para se falar em recuperar esses menores dentro da estrutura que a gente tem hoje no socioeducativo? Olha só, o Ministério Público, nós entramos com várias ações e hoje nós não temos só o Pomeri. Em Rondonópolis. Nós temos em Rondonópolis também, foi inaugurado em Sinop, Barra do Garça, está sendo ampliado aqui, o Pomeri está sendo ampliado, e o governo do estado firmou um compromisso conosco de ainda este ano começar Cáceres, para atender toda aquela região de fronteira, e Tangará da Serra. Mas aí quando eu falo na estrutura, eu falei, você tem o Pomeri que é o maior, não, né? Mas essa estrutura nós estamos conversando. Foram dado posse para vários educadores, né? Inclusive eu dei uma aula inaugural para mais de 40, então vários tomaram posse. Psicólogos, assistentes sociais, o concurso agora exige que tenha no mínimo curso superior, então o governo com essas novas que estão sendo instaladas provavelmente vai ter que abrir outro concurso, então aumentou e muito, tá, a estrutura que o estado tinha. Infelizmente também aumentou a violência. Infelizmente. O aliciamento das facções está ligado diretamente ao aliciamento das facções, né? Tá. Mas você acha que é possível recuperar, mesmo com essa influência dessas facções? Se nós repensarmos o modelo de Brasil, sim. As facções são fortes porque existe terreno para elas serem fortes. Se nós realizarmos um grande pacto pelo Brasil, o Brasil está dividido. Essa história de você, uma hora é direita, uma hora é esquerda, a criança não é nem da direita nem da esquerda, ele é um cidadão do mundo. As pessoas que procuram emprego, você não tem que ir com camiseta de Bolsonaro nem de Lula para conseguir emprego. Você tem que ir com o seu currículo lá e falar, tenho habilidade. Não importa se você quer votar em A, B ou C. Então nós temos que unir esse país. Esse país está dividido, esse país está entre A ou B, não pode ser assim. Então, se nós realizarmos um grande pacto pelo Brasil, um pacto para o fortalecimento da educação, da saúde, da segurança, só isso aqui. O fortalecimento da educação, da saúde e da segurança pública. Tem solução. Agora, se ficar só no discurso político, vai piorar. E muito. Para finalizar, né, nossa entrevista, eu queria deixar esse espaço para o senhor, se o senhor quiser deixar uma mensagem, né, justamente para falar sobre o fortalecimento da luta contra o abuso, né, que foi o tema central, né, da nossa entrevista. E também, né, para proteger nossas crianças. O senhor pode ficar à vontade. Olha, em primeiro lugar, quero agradecer o espaço, agradecer a você, Lô, agradecer a você, Aline. Gostei muito, perguntas inteligentes, um debate de alto nível, tá? Permaneçam assim, continuem assim. Quero pedir desculpa se em algum momento eu fui exagerado com as palavras ou com o timbre de voz. Acho que foi tranquilíssimo. E dizer que é o momento para cada um de nós aqui pensarmos o que você está sendo enquanto pai, o que você está sendo enquanto mãe, enquanto cidadão, enquanto amigo. Eu sou uma pessoa do bem, eu ajudo, eu sou solidário, eu sou compreensivo, eu sou aberto, ou eu sou uma pessoa preconceituosa, fechada, sem diálogo e agressivo. Faça uma reconciliação com você, com sua família, com seus filhos, com as pessoas que estão ao teu lado, para que você construa um mundo bem melhor. Obrigada, doutor Paulo. Quero agradecer muito pela sua presença. Sei que você está com a agenda lotada, né? Cheio de eventos esse mês. Mas é importante a gente poder esclarecer questões fundamentais como essa, tema sensível. E acho que o senhor contribuiu muito para esse debate, trouxe uma visão ampla, né? Principalmente de orientação para os pais, porque passa muito por isso quando a gente fala por crianças e adolescentes. Então, só tenho a agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada mais uma vez. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. E para você ficar sempre ligadinho, nos siga nas nossas redes sociais, no leiagora.com.br e nos acompanhe também nas plataformas digitais como YouTube e Spotify. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.